No vídeo de hoje teremos 20 perguntas sobre a vida de Jesus Cristo. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e ativar as notificações. Assim você poderá sempre nos acompanhar e aumentar seus conhecimentos bíblicos. E seja muito bem-vindo. Você está no canal Conhecendo a Palavra. Pergunta 1. Onde Jesus Cristo nasceu? A. Nazaré. B. Belém. C. Jerusalém. Resposta certa, letra B. E, reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles, em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. Mateus capítulo 2, versículo 4 e 5. Pergunta 2. Como se chama a mãe do Senhor Jesus? A. Isabel. B. Marta. C. Maria. Resposta certa, letra C, Maria. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo, e Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1 versículo 18. Pergunta 3. Quem era o rei da Judeia quando Jesus nasceu? A. Pilatos. B. Herodes. C. Antipas. Resposta certa, letra B, Herodes. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Mateus capítulo 2 versículo 1. Pergunta 4. Qual o nome dado a Jesus que traduzido é, Deus conosco? A. Emanuel. B. Elohim. C. Jeová. Resposta certa, letra A. Emanuel. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus capítulo 1 versículo 23. Pergunta 5. Quem recebeu a promessa que não morreria antes de ver Jesus Cristo? A. João Batista. B. Simeão. C. Zacarias. Resposta certa, letra B, Simeão. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Lucas capítulo 2 versículo 25 e 26. Pergunta 6. Quantos anos Jesus tinha quando foi encontrado no templo com os doutores da lei? A. 7 anos. B. 10 anos. C. 12 anos. Resposta certa, letra C, 12 anos. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. Lucas capítulo 2 versículo 42 ao 47. Pergunta 7. Jesus foi circuncidado com quantos dias de vida? A. 7 dias. B. 8 dias. C. 10 dias.
Resposta certa letra B, 8 dias. E, quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas capítulo 2 versículo 21. Pergunta 8. Em qual rio Jesus foi batizado? A. Jordão. B. Nilo. C. Eufrates. Resposta certa letra A. Jordão. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mateus capítulo 3 versículo 13. Pergunta 9. Quais presentes os reis magos levaram para Jesus? A. Ouro, incenso e prata. B. Ouro, incenso e mirra. C. Incenso, mirra e roupas. Resposta correta letra B, ouro, incenso e mirra. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, o ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2 versículo 11. Pergunta 10. Qual desses homens não foi discípulo de Jesus? A. Lebeu. B. Filipe. C. Barnabé. Resposta certa letra C, Barnabé. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus capítulo 10 versículo 2 ao 4. Pergunta 11. Por que José e Maria levaram Jesus para o Egito? A. Porque tinha seca na Judeia. B. Porque os magos pediram. C. Porque Herodes queria matá-lo. Resposta correta letra C, porque Herodes queria matá-lo. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus capítulo 2 versículo 13. Pergunta 12. Quais discípulos Jesus chamou de Boanerges? A. Tiago e João. B. Pedro e Tiago. C. Tadeu e Judas. Resposta certa letra A. Tiago e João. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos capítulo 3 versículo 17. Pergunta 13. Com quantos anos de idade Jesus começou seu ministério? A. 25 anos. B. 30 anos. C. 33 anos. Resposta certa letra B, 30 anos. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Lucas capítulo 3 versículo 23. Pergunta 14. Quantas pessoas foram ressuscitadas por Jesus? A. 2 pessoas. B. 3 pessoas. C. 4 pessoas.
Resposta certa letra B, 3 pessoas. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Lucas capítulo 7 versículo 14. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Lucas capítulo 8 versículos 54 e 55. E, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. João capítulo 11 versículo 43 e 44. Pergunta 15. Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? A. Transformou água em vinho? B. A cura de um cego? C. A cura de um aleijado? Resposta certa letra A. Transformou água em vinho. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João capítulo 2 versículo 10 e 11. Pergunta 16. Em quais animais Jesus permitiu entrar os demônios que estavam nos gadarenos? A. Ovelhas. B. Bodes. C. Porcos. Resposta certa letra C, porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Mateus capítulo 8 versículo 31 e 32. Pergunta 17. Qual título deram a Jesus em letras gregas, romanas e hebraica? A. Reis dos judeus. B. Rei dos reis. C. Filho de Deus. Resposta certa letra A. Rei dos judeus. E também por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, e este é o Rei dos judeus. Lucas capítulo 23 versículo 38. Pergunta 18. Quem traiu Jesus antes de sua crucificação? A. Pedro. B. Tiago. C. Judas Iscariotes. Resposta certa letra C, Judas Iscariotes. E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Mateus capítulo 26 versículo 47 ao 49. Pergunta 19. Em qual monte Jesus foi crucificado? A. Monte Sião. B. Monte Calvário. C. Monte Horebe. Resposta certa letra B, Monte Calvário. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz, lugar da caveira, Monte Calvário. Mateus capítulo 27 versículo 33. Pergunta 20. Quem encontrou o túmulo de Jesus vazio no dia de sua ressurreição? A. Maria Madalena. B. Maria, mãe de Jesus. C. João, o discípulo amado.
Resposta certa letra A. Maria Madalena. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. João capítulo 20 versículo 1 e 2.